Por favor, abra as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Hoje eu vim ouvindo um hino no carro. Hoje nós viemos ouvindo um hino para cá. E dentro de um hino teve uma frase que o Senhor falou comigo. E o Senhor falando comigo, eu quero que Ele fale com vocês também, hoje, nessa noite. Todo mundo conhece a história de Neemias. Neemias é um judeu que ele está sofrendo, ele passa a sofrer um tempo na fortaleza de Suzã, quando ele serve o rei Artaxerxes. Esse nome não é fácil, né? Rei Artaxerxes. E falei certo? Fala aí, me ajuda aí. Artaxerxes. Tá bom, é isso aí mesmo. Artaxerxes. Mas é demais, né, irmão? Você falar isso 5 vezes, fala, tá batizado com o Espírito Santo. Você fala rápido, então, pau, levanta a mão, batizou mais um. Então tá resolvido o negócio. Mas é esse rei aí mesmo, que o Neemias era o copeiro dele. Porque naquela época lá, como não é diferente de hoje, hoje é duro que a gente não tem copeiro. Mas o povo está melhor. Mas nesse sistema monárquico, da monarquia, era uma política ferrenha. Como é ainda nos dias de hoje? Politicagem, política suja, desleal, maldade. Então, por exemplo, alguém poderia levar lá para o rei um copo de água, ou qualquer bebida, a bebida da época era vinho. Então a pessoa ia servir o rei. Pode ser que lá na cozinha houve uma trama, e alguém lá na cozinha, Glaucia, foi lá e colocou um veneno. Não sei que veneno que faz isso, se é bom essas coisas nem tomar conhecimento. Oi? Você não sabe não, né? Graças a Deus. Então, sentar na frente é engraçado, né? Então poderia alguém pingar uma gotinha desse veneno no vinho do rei, e alguém servir, e o rei ser o primeiro a beber e morrer. Só que para isso, então o rei tinha pessoas extremamente fiéis. E o fiel dessa situação, e também não era fácil essa função, porque se alguém tivesse bebido, colocado veneno, tudo que o rei fosse beber, tomar, o Neemias tinha que dar uma bicadinha antes, como diz por aí. E se tivesse veneno, o que acontecia? Ele caía morto assim na frente do rei. Aí o rei não beberia aquilo mais. Eu não sei se a gente acharia alguém para querer uma vaga dessa hoje, né? O serviço desse aí. Mas era isso que acontecia. E para ter essa função, era um cargo de extrema confiança. Extrema, porque era alguém que estava disposto a morrer pelo rei. Se necessário for, eu morro, mas o rei não morre. Então era essa função de um homem leal. E para ter essa função tinha que ser alguém muito leal, alguém muito nobre, alguém muito grande. Mas não nobre no sentido de alguém que tenha estudado nas melhores faculdades da época, alguém que tivesse um caráter inquestionável. E ele era um homem de um caráter inquestionável, um homem que temia a Deus. Então era assim, o homem, sim ou não. E esse homem agora, ele um dia vai servir o rei. E eu já vou falando do preâmbulo, para a hora que eu ler, você já entendeu o que é, para a gente não demorar muito. Ele vai servir o rei, mas ele está extremamente triste, porque ele sabe que lá em Jerusalém, na terra dele, na cidade, no país dele, a cidade está toda com seus muros, com muitas fendas e brechas. Por quê? Porque a segurança hoje de um país são as forças armadas. Qual que é a segurança do Brasil? Aeronáutica, exército e marinha. Essas são as forças de proteção de um país. Por exemplo, todo país tem o seu espaço aéreo, que não pode passar. Não é, por exemplo, qualquer pessoa vem dos Estados Unidos e entra aqui no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Se isso acontecer sem autorização e a pessoa insistir, os caças da aeronáutica, eles se levantam voo, eles pareiam com essa aeronave, avisa,
e se não houver uma comunicação ou um retorno, eles abatem essa aeronave, porque invadiu-se o espaço aéreo. E também no mar é a mesma coisa. Eu não sei se é 200 milhas, mas alguém pode me ajudar, que quando você sai da costa de qualquer país e você anda 200 milhas mar adentro, a partir de 200 milhas são águas, na verdade, internacionais. Como? A partir de 200 milhas para dentro é de todo mundo, mas de lá para cá você mede 200 milhas, então se alguém entrar ali por água, está invadindo o território brasileiro. Isso aí, então, as pessoas que trabalham na marinha vão lá e têm as suas formas de bloquear isso. E o exército é a mesma coisa, inclusive as fronteiras, guarda inclusive as fronteiras, que não é qualquer um que vai entrando num país. Então há essa questão. O maior exército, a maior força armada do mundo é os Estados Unidos da América, mas a mais tecnológica é de Israel, e o exército mais imbatível é o exército de Israel. Por quê? Porque aí há o mistério da escolha de Deus sobre Israel. Ninguém consegue vencer aquele povo. Os Estados Unidos têm dinheiro, a Europa tem dinheiro, mas eles não têm inteligência. A inteligência do mundo, para quem não sabe, está nas mãos de Israel. Você pega um iPhone, você pega qualquer telefone Android, você pega qualquer coisa tecnológica de última geração, eles compraram a tecnologia de Israel. Aí eles produzem, colocam a maçãzinha, etc, etc, e tantos aparelhos, isso aí vai para o mundo. Mas a inteligência do mundo está na mão do povo que Deus escolheu, que é a nação de Israel. Por isso que a igreja nunca pode deixar de orar por Israel. E essa mesma inteligência Deus deu para a igreja, porque é o povo de Deus, é o Israel de Deus, e muita gente só não toma posse disso porque não consegue entender essas coisas. Se você não sabe, você é muito mais inteligente do que você imagina. Não deu glória a Deus porque deve não saber, né? Mas vou dizer de novo, se você não sabe, agora se eu falo que você é tolo, você fica bravo comigo. Agora estou falando que você é inteligente, eu sei que é a informação que você está captando, né? Mas eu vou dizer de novo, você é muito mais, mesmo que você não saiba, mesmo que não perceba, mas você é muito mais inteligente do que você imagina. Como você não pode falar para essa pessoa, só vira para ela e faz assim, ó, é você. Vai, fala isso. E você dá um glória a Deus, né, irmão? Porque você é inteligente. Entre eu e a Luciana, o inteligente sou eu que escolhi ela. Você não foi muito inteligente. Mas vamos lá. Dito isso, a segurança dessas cidades da época eram os seus muros. Por que eu disse tudo isso? Para você entender a importância dos muros de uma cidade. A cidade que tinha fenda nos muros, por isso que as muralhas de Jericó era aquilo que vocês já sabiam, já conhecem a história. Por exemplo, Raabe, ela tinha sua casa em cima do muro. Quem conhece a história da Raabe, da prostituta lá, que o povo os espias vai visitar a terra prometida, Cades Barnea, e aí a casa da Raabe, da meretriz, era em cima do muro, ou seja, era muro com essa largura, é assim, isso aqui é o quê, Gilberto Wanderson? Que eu pego daqui para cá é comprimento e largura, é um engenheiro aqui para me ajudar. Então aqui é comprimento e aqui é largura, então tinha muros dessa largura aqui, ó, e muito mais alto do que esse pé direito dessa igreja, para que ninguém pudesse transpassar esses muros. E os soldados da época, eles ficavam, armavam campanas, toda a sua estrutura em cima dos muros, para que quando chegassem os inimigos, que nessa época eles tinham o costume dos maiores saquear os menores, eles se juntavam e vinham pegando as cidades e países, saqueando. Só que um muro de uma cidade fendido, com brechas, rachado, quebrado, ele estava vulnerável. E o povo ficava triste, o povo que não tinha segurança, angustiado.
E alguém vai lá na fortaleza de Suzã e fala para Neemias: nós vamos aqui conversar com você, porque sabia a influência política que ele tinha. E não era qualquer um, porque tem gente que quanto pior, melhor. Ainda dentro de Jerusalém tinha gente que queria ver a coisa acabar de vez. Tá aí aparece o Tobias e o Sambalate. Uns querem construir e outros querem que se destrua mais ainda. É impressionante. Você está lutando com a vida. Tem gente que quer ver você bem, mas tem gente que quer ver você pior. Não seja inocente, mas fica com a palavra de Deus. Se Deus falou que vai cuidar, que eu abro um parênteses para já liberar uma palavra para você. Se Deus falou que vai cuidar, que vai te abençoar, que vai te levantar, que vai te proteger nesse tempo, fique com a palavra de Deus, que em nome de Jesus vai dar certo, porque fiel é aquele que prometeu. Aprenda a receber palavra de altar. Isso aqui não é aula, isso aqui não é palestra, isso aqui é mensagem de Deus. Eu estou dando algumas explicações aqui, mas não é para impressionar não, até porque eu não sei nada. É para você entender a mensagem. Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Então os muros estão frágeis, a cidade está frágil, o povo está frágil, está todo mundo frágil. E alguém vai falar com Neemias, ele tem moral e acesso ao rei Artaxerxes. Eu brinquei com vocês agora. A esse rei significa dizer que alguma coisa ele pode fazer por nós. Irmão, preserve bons relacionamentos. Você que não quer ser amigo de ninguém, vive dentro de uma bolha. Deixa eu dizer uma coisa: tem anjos que é de carne e osso aqui na terra. Às vezes do seu lado está sentado alguém que amanhã vai te ajudar. Então não se afaste. Eu digo uma coisa: mantenha bons relacionamentos. Convivência é uma coisa, você pode escolher suas convivências, mas relacionamentos é bom você ter. Ah, mas aquilo é macumbeiro, mas aquilo é aquilo, mas... Opa, quando Deus quer te abençoar, Ele usa quem for necessário. Então não seja ignorante e tolo com as pessoas. Talvez é por isso que você não chegou a lugar nenhum. Ah, mas eu não sou amigo de ímpio, eu não sou... Você não pode sentar, parar, comungar na roda com a ideia, com o assunto, mas ter relacionamentos. Quem vai começar a resolver essa situação é o rei. O que ele tem a ver com os muros de Jerusalém? Mas Deus tem os seus caminhos. Eu vou dizer uma coisa para você que estou sentindo de profetizar para a tua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer de tão grande na tua vida ainda esse ano, mas há um caminho a ser seguido por pessoas que você nem imagina, mas Deus vai trilhar. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar gente que tem, gente que pode assinar, gente que pode abrir porta, gente que pode resolver, mas você vai sentar na cadeira, você vai chegar no lugar, as portas vão se abrir e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida por alguém que Deus vai usar para te abençoar. Deus mandou falar e eu estou falando, e essa palavra tem endereço certo. Eu não sei quem é, mas alguém grande. Se Deus tirou o sono de Assuero para poder resolver a história de Mardoqueu, Deus vai tirar o sono de alguém e vai abrir uma porta para você. E se você crê, levante sua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Dito isto, vamos à palavra. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Isso aqui você já sabe agora o que é. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Mesmo o rei disse para ele. Então temi, Neemias dizendo, muito em grande maneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora?
Ou seja, você contou essa história, o que é que eu posso te ajudar? Agora tem uma frase bacana aqui: então orei ao Deus dos céus. Você pode dizer amém? Pode dizer essa frase, mesmo com máscaras, vai dizer assim: então orei ao Deus dos céus. Vamos lá? 1, 2, 3. Então orei ao Deus dos céus. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa: aconteça o que for, não abra mão desse expediente que nós temos sob direito nosso durante 24 horas, seja a hora que for, seja onde for, seja no momento que for, seja no contexto que for. Continue orando ao Deus dos céus, que tem oração que demora anos, mas tem oração que demora segundos para ser respondida. Você percebeu? Essa oração demorou segundos, porque quando o rei faz uma pergunta para ele, antes dele responder, ele orou ao Deus dos céus. Às vezes a gente responde muita coisa precipitada. Ah, mas não deu tempo de eu me ajoelhar. Não, mas não deu tempo. Para. Não é a tua condição, é a tua fé. Não, mas eu preciso. Irmão, Deus sabe o que você é. Deus sabe quem nós somos. Por isso que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. Não, mas eu não estou preparado. Não, mas eu preciso acertar. Em nome de Jesus. Vai ter momento na tua vida que vai ser assim, ó. Deus tem misericórdia e fala no coração dessa pessoa e conta a história. Assim, ó. Não é? Amantíssimo eterno Deus, entrando em sua presença. Eu quero ver depois saindo da sua presença. Como é que vai fazer depois? Tem gente que fala entrando na tua presença. E como é que sai da presença de Deus depois? A gente está na presença de Deus 24 horas, porque não é nós que estamos, Ele está diante de nós 24 horas. Você tem que dar um glória a Deus. O Deus que você serve, Ele está à tua disposição durante 24 horas. Quando você saiu da tua casa para vir para cá, Deus estava no caminho vindo com você. Quando eu saí da minha casa vindo para cá, Deus estava no caminho vindo comigo. Quando eu cheguei aqui, Deus já estava aqui. Ao sair daqui, Deus vai comigo, vai com você. Enquanto eu estiver dormindo, Ele estará ao lado da minha cama acordado, porque Ele não dorme. Ou seja, a presença de Deus está contigo para que você possa descansar nesses dias difíceis. Não deixe as más notícias tomar a sua mente nesses dias, não, irmão. Tem coisa que é bom você parar de ver. Em nome de Jesus. Tem coisa que a gente já está um ano recebendo notícia ruim. Para de ver uma mídia que é extremamente tendenciosa. Crente, isso é inteligente. Tem coisas que é bom não saber, tem coisas que é bom não ver, tem coisas que é bom não ouvir. O que eu preciso ouvir, pastor? Que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso é bom você relembrar todo dia. Mas deixa eu concluir, que eu preciso terminar em 10 minutos essa mensagem. Vamos continuar então, verso 5. Eu vou ler até o 8 só. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Eu imagino, irmão, esse rei aqui era um homem, milhares de anos atrás, era um homem, anatomicamente falando, como todos nós. Ele deu uma olhadinha para a rainha. Quando o Neemias pede para ir, ele ainda olhou para ela e falou assim, tipo assim, se ela falar sim, não é assim que funciona, Wanderson? Não é isso? Aí ela falou bem baixinho, pergunta quanto tempo ele vai ficar. Aí o rei: quanto tempo vai durar essa sua viagem? Mas é a rainha que sopra. Por isso que o escritor deixou claro aqui, estando a rainha ao lado dele.
Irmão, se você, não adianta você querer ser durão, até rei ouve a rainha. Eu, se fosse as irmãs, teria dado um glória a Deus. Teria dado um glória a Deus. Porque até rei ouve a rainha, quanto mais a gente, irmão. Você vai fazendo. O que você acha, mulher? E se a gente fizer e der errado, como que elas falam? Como vocês falam? Pior disso é eu te avisei. Aí a rainha falou assim: pergunta quantos dias. Essas coisas são revelações. Isso é para eu também ficar mais, ouvir mais a serva do Senhor. Aí ele disse assim: e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Verso 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, já que a coisa foi boa, pede. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi com meu sogro que o segredo da vitória está no abrir a boca. Prenda isso. O segredo da vitória está no abrir a boca. Tem gente que é muito orgulhoso e aí diz assim: eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de pedir, mas eu tenho uma dificuldade. Isso não é dificuldade, isso aí é orgulho. Ou não precisa, porque quando você precisa, você tem que entender que você precisa abrir sua boca. Pede, é digno, a causa é justa, principalmente quando você está preocupado com outrem. A causa era nobre. Ele disse: não, se Deus está usando esse homem, eu tenho que continuar pedindo, porque Deus já sinalizou. Irmão, Deus vai sempre te dar um sinal. Você tem que entender, você ora, você jejua, você pede, mas você não tem discernimento. Nesse tempo que nós estamos vivendo, peça discernimento, porque senão a bênção vai passar diante de você, e ela vai passar, e ela vai voltar, e você está orando, e ela está passando, e você está chorando, e ninguém me ajuda, e Deus não me ouve, ela está passando, porque você não tem discernimento. As coisas de Deus acontecem no estralo de dedo. Tem coisas que acontecem de repente. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque essa semana, Deus está dizendo para mim, essa semana vai passar alguma coisa diante de você, vai ser uma oportunidade de vitória, de bênção, e o Senhor está lhe dizendo: abra os olhos, porque eu vou passar diante de você, e você precisa me enxergar. Ele entendeu, ele disse: esse homem, o negócio está com ele, ele se compadeceu, então eu vou pedir mais coisa. Verso 7, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, olha o que ele pede agora, da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também, ele continua pedindo, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim teu rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, e o rei me deu, e o rei as deu, segundo essa frase que me falou comigo hoje, segundo a boa mão de Deus sobre. Repita essa frase, vamos lá? 1, 2, 3. Segundo a boa mão de Deus sobre. Irmão, eu tenho uma palavra para você. Nesse tempo, a boa mão de Deus está sobre você. Você acredita nisso?
Dá um glórias a Jesus. A boa mão de Deus está sobre a tua casa, a boa mão de Deus está sobre a tua família, a boa mão de Deus está sobre a nossa igreja, a boa mão de Deus está sobre a nossa cidade, a boa mão de Deus estará sobre a empresa que você trabalha, a boa mão de Deus está sobre os projetos de Deus na tua vida. A boa mão de Deus. Tudo era projeto de Deus, mas tinha a parte do Neemias, e a parte do Neemias Deus não faz. Mas se você percebe politicamente o que ele pede, é uma coisa surreal. São questões de tratados internacionais, de pedidos para que o muro fosse reparado, as suas brechas e reconstruído. Eu quero lhe dizer uma coisa: a boa mão de Deus, ela está... Você sabe por que a gente não recebe algumas coisas? Porque a gente não sabe orar. Pede, não recebe, porque pede mal. Se tem coisa que você não tem que pedir o objeto, a coisa que você quer, você tem que pedir a companhia de Deus. O que Moisés pede quando ele está no deserto com aquele povo dura serviço, angustiado, que Deus falou: ó, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, senão eu mato todo mundo. Ele falou: Deus, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Aí Deus diz assim: a minha presença irá contigo para te dar bênçãos, a minha presença irá contigo para te dar vitórias, a minha presença irá contigo para te dar portas abertas, a minha presença irá contigo para te fazer... A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Sabe por quê? Porque o deserto ainda tinha um tempo para caminhar, mas o que ele precisava para passar aquele tempo era descanso. Tem deserto que Deus não vai te tirar agora, mas Ele vai te dar descanso para você chegar até o final dessa prova. Em nome de Jesus, o Senhor também está te dando descanso nessa noite. Receba paz nessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, ou está ao vivo agora pela live, receba descanso. O que o mundo precisa nos dias de hoje? Descanso. Está todo mundo conturbado, está todo mundo desesperado, está todo mundo, embora todo mundo é muita coisa, essa definição, mas uma grande parte, gente angustiada, com medo do amanhã. Sabe o que é isso? É falta de descanso em Deus, é falta de descanso. Eu sempre digo isso: você não pode calcular o tempo da sua prova. Às vezes está marcada para tantos anos, e Deus vai falar: não, eu vou resolver isso aí em 3 meses para a vida do meu servo. Tem gente preocupada com aqui 2 anos, com aqui um ano, com aqui 3 anos. Não, essa tribulação, essas perdas que eu tive, vai demorar 10 anos para eu recuperar. Quem te falou isso? Quem falou para mim foi as circunstâncias. Mas você ouve as vozes das circunstâncias, ou você ouve a voz de Deus? Quem falou para mim foi a experiência. Mas você ouve a voz da experiência ou ouve a voz de Deus? Eu achei que nunca mais ia ser feliz. Por que você achou? Porque falaram. Mas quem falou? Sabe o que é isso? Isso é o pavor, isso é o medo, isso é calculando tragédia. Não calcule essas coisas. Peça descanso. Deus tomou as rédeas da sua mão. Abre um pouquinho para mim o retorno. Deus tomou as rédeas da sua mão. Tomou sim, sabe por quê? Para a partir de agora você viver nas mãos dEle. E as melhores mãos da gente viver nas mãos de Deus. E a gente luta para não cair na mão de Deus. É uma tolice. Senhor dos senhores, Rei dos reis, advogado dos advogados,
médico dos médicos, juiz dos juízes. Eu respeito o Supremo Tribunal, mas eles só vão aonde Deus permitir. Eu respeito todos os poderes da República, mas eles só vão aonde Deus permitir. Eu respeito a inteligência de todos os economistas, mas eles só podem prever aonde Deus permitir, porque a última palavra sobre todas as coisas, ela vem do alto. Alegre o teu coração nessa noite, tranquilize a tua alma, a última palavra ainda vem de Deus. Eu não consigo entender porque houve um desespero tão grande na igreja de forma universal, o medo. Hoje as pessoas não se atracam mais, mas teve uma época que as pessoas se atracavam, brigavam nas redes sociais, grupos que tiveram que terminar porque eu sei disso, só que ninguém falava de Bíblia mais. Parece que Deus não era mais soberano. Pessoas hoje, eu respeito, depressão é uma doença, tem que se tratar, mas ela tem causas. Poderia ter estancado a causa. O medo, o desespero. Meu Deus, por que eu estou pregando isso aqui? Para dizer para você, nesse primeiro culto que a gente volta presencial depois de 30 dias, calma. Eu disse aqui há um ano e pouco atrás, da panela a farinha não se acabará, da botija o azeite não faltará. Oh, aleluia, aleluia. Você pega essa palavra para você, até o dia que Deus resolver estabelecer você de novo na função, no lugar aonde a mão de Deus ainda vai te colocar. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente dizendo que nós vamos viver o novo. Vamos sim, mas o novo vai ser muito melhor para a tua casa. Pega essa palavra, o novo vai ser muito melhor para a tua vida, porque você vai chegar lá de forma diferente, com visões diferentes, com entendimento diferente. Você cresceu mais, amadureceu mais, vai desfrutar melhor, vai saber investir melhor, vai ir mais longe, vai ter mais solidariedade, vai abençoar mais as pessoas, vai reconhecer mais a Deus, vai investir mais no reino de Deus. O novo de Deus para a tua vida será muito melhor do que aquilo que você imaginou. E aqueles que ainda são crentes e que creem na palavra de Deus, levanta a mão e dê glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar agora porque as horas já se foram. E ele diz, depois de tudo isso, tem uma série. Eu gostaria de dar para você uma sugestão. Leia o livro de Neemias essa semana agora. Nós estamos no capítulo 2, poucos versículos, mas comece do capítulo 1 e leia. Você vai ler, no momento que você sentar, você já vai levantar com o livro todo, você já leu. Agora, se não quer fazer com pressa, medita nele. Deus vai falar com você. Isso aqui é coisa para gente de sucesso. Gente que não quer sucesso não consegue ler isso. Mas tá bom, não, leia isso. E para encerrar, olha o versículo 18. Então, verso 18: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora. Só tem. Como, depois você lê isso aqui em casa, você vai ler, isso aqui é uma história, você tem que ler o livro todo. Como a mão de meu Deus me fora favorável. Boa mão e mão favorável. Lá no Salmo, acho que 92, fala que ele traz numa mão poder e na outra força. Numa mão ele traz poder e na outra mão ele traz força. O Deus que você serve, ele traz numa mão poder e na outra mão ele traz força. Abre a palma das tuas mãos agora. Ele vai colocar na palma das tuas mãos agora poder e na outra mão ele vai pôr força.
forças. Receba nessa noite poder e receba nessa noite força. Você vai receber força para atravessar esse último período, e poder de Deus não vai faltar na tua vida. Poder de discernimento, poder de graça, poder de intrepidez, poder de ousadia e força para vencer as dificuldades e sair do outro lado com a bandeira da vitória. Se você crê, feche as mãos e dê glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você sabe o que a mão de Deus faz? Sabe o que a mão de um pai faz para um filho? Você sabe a importância da mão de Deus para nós? É a importância da mão de um pai para o filho? É pegar na mão assim, ó, do filho pequenininho e dizer assim: menino, vem cá, mão favorável é isso, anda comigo. Sabe o que Deus está fazendo com você a partir dessa noite? Dá sua mão aqui, anda comigo agora. Dá sua mão aqui. Esse caminho aqui é perigoso. Eu estou numa situação, Deus, que eu não sei como sair dela. Não tem problema, anda comigo, eu vou te tirar dessa. É a mão de Deus favorável. Anda aqui, esse caminho é espinhoso, esse caminho é cheio de problema, está cheio de armadilha. Você está numa situação, se você não sabe se vai para trás, se vai para frente, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Vem cá, só me dê a sua mão. Sabe o que você precisa fazer, irmão? Sai do volante do motorista, pula para o do carona, porque Deus não aceita o banco do carona. Não adianta você entregar as coisas na mão de Deus e ficar tirando. Entrega e dorme. Ah, pastor, mas a pandemia, eu estou sem sono, estou desesperado. Sabe qual que é o seu mal? Sabe qual é o seu problema? Ah, meu problema é que eu não durmo. Então, para resolver seu problema hoje, vai dormir. Que isso, pastor? O que seu pastor pregou lá hoje? Para eu dormir. Como assim? Vai dormir. Eu não estou falando para preguiçoso, estou falando para quem está perdendo o sono, porque está querendo trazer para a mão dele aquilo que não é para ele. Entrega nas mãos de Deus. Fala assim: pai, esse negócio está muito pesado. Aí o pai, como é forte, vai dizer assim: dá para mim, e pega na minha mão. Fique em pé dando glórias a Jesus. Vamos caminhar nesse negócio. Sabe o que Deus está te propondo a partir de hoje? E a gente encerra. Até hoje você quis tratar do teu jeito, você quis resolver do teu jeito. A partir de hoje Deus está te propondo uma coisa: entrega para mim, a minha boa mão lhe será favorável. Eu vou fazer vários favores para você. A minha boa mão vai te conduzir às águas tranquilas. É tempo de paz, irmão. Sabe o que Deus está dizendo com essa palavra? Você que vem passando muita luta, está cansado. Sabe o que Deus mandou dizer? Fique em paz. O pastor, mas como é que é para fica em paz? Sabe Atos dos Apóstolos capítulo 12? Pedro está passando uma noite que no dia seguinte ele vai ser apresentado aos judeus para ser morto. Tiago morre antes. Mas por que o Tiago morre antes? Porque Deus queria encontrar logo ele. Agora o Pedro, Deus tinha uma promessa: hoje você vai com as suas pernas onde você quer, hoje você cinge-te do jeito que quer, mas chegará um dia que você irás aonde não queres e outras pessoas te cingirão. Sabe o que é isso? Você vai ficar velho, você não vai morrer novo. Você vai ter que ir para outro lugar sem poder reclamar. Velhinho, alguém vai te levar. Você não vai ter força nem para pôr suas roupas mais. Ou seja, estão achando que amanhã tua cabeça rola, mas não rola. Por quê? Porque eu tenho uma palavra sobre o teu futuro. Você precisa aprender a confiar mais no que Deus falou para você. Você precisa aprender a descansar mais. Ah, pastor, mas se eu fizer festa agora vai parecer responsabilidade. Você não deve satisfação para ninguém. Ah, mas se eu der sorriso agora, para de ficar com carinha de coitadinho, irmão. Ninguém está ligando para você. Só está atraindo mais doença.
só está trazendo mais problema. Pastor, mas o que eu faço então? Viva hoje, a circunstância de hoje não pode tirar de você a visão do que Deus já falou acerca de amanhã. É isso que você precisa aprender. Mas isso aqui é só passando uma provinha. Por quê? Porque amanhã já está tudo pronto. Então já comece a fazer festa hoje. Mas não é o ato de responsabilidade? Que responsabilidade? Você deve satisfação para quem? Se Deus falou foi com você. Quando Deus fala com você, ninguém sabe, ninguém vai entender. E ainda se você explicar, para amigo não precisa explicar, e para inimigo não adianta. Então, viva a sua vida. Está inaugurado hoje um novo templo para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga a Deus, essa palavra é minha. Diga a Deus, o Senhor está usando o altar para falar comigo. O Senhor está usando esse altar para falar comigo. Aleluias. Mesmo nas nossas fraquezas, há um tempo novo que o Senhor declarou para você. Pastor, mas e o sofrimento? Esqueça do sofrimento. Esqueça do que ficou para trás. Enterre isso e vamos viver o novo de Deus. Você pode orar a Deus agora dizendo: Pai, me dê força para romper com o passado. Ore para Deus, diga a Deus, me dê força para esquecer do passado. Eu preciso estar pronto para viver o presente e o futuro. Me dê força, Jesus. Irmão, enterra o seu passado agora. Tem coisa que a gente precisa enterrar, porque senão ela fica viva andando atrás de nós 24 horas e sugando as nossas forças e sugando as expectativas acerca do futuro. Ficou para trás, mas deu errado, fiz loucura, mas ficou para trás. Fui imprudente, pequei contra Deus, vacilei, mas ficou para trás. Que o diabo ele quer trazer diante de você as suas derrotas. Ele quer trazer todo dia diante de você os seus fracassos, e ainda assim ele consegue te humilhar, sendo que Deus já te abençoou. Você é capaz de fazer uma oração aí, dizer: Deus, eu quero romper com tudo. Hoje inaugura uma nova fase na tua vida. Hoje inaugura um tempo novo.